Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Esperança Antecipada. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. O fato de Isaías ter predito nominalmente a vinda do rei Ciro, que aconteceria especificamente no ano 539 a.C., e estamos falando, portanto, de algo em torno de 149 anos depois da morte de Isaías, incomoda profundamente alguns críticos bíblicos. Principalmente a alta crítica, que se dedica a questionar aquilo que foi colocado dentro do contexto bíblico, a dissecar a Bíblia e tentar causar algum tipo de dúvida nas pessoas que têm fé nesse livro tão poderoso. Eles vão mencionar que o livro de Isaías, na verdade, foi escrito por duas pessoas. Os capítulos 1 a 39 foram escritos por aquilo que eles chamam de o primeiro Isaías, e Isaías 40 a 66 foram escritos por um segundo Isaías, um indivíduo que teria vivido mais ou menos na época do rei Ciro. Um indivíduo que teria sido contemporâneo de Daniel, Esdras, talvez até mesmo de Neemias. Alguém teria escrito depois do aparecimento de Ciro para poder tentar mostrar ou enganar as pessoas daquela época, dizendo que Deus, na verdade, ele tem o poder de predizer o futuro, mas que aquilo que está escrito com precisão no capítulo 45, verso 1, que foi o texto que lemos na lição de ontem, isso seria impossível de acontecer. E realmente, quando nós olhamos na perspectiva humana, é completamente impossível. Mas tem algumas coisas que vão, de alguma maneira, derrubar por terra essa teoria da alta crítica. Você não precisa ser um especialista em teologia ou em história para poder chegar à conclusão de que essas afirmações são completamente infundadas. Em primeiro lugar, porque se um indivíduo chamado o segundo Isaías, ou alguém que tivesse escrito esse livro na época de Esdras, de Neemias ou do próprio Daniel, esse indivíduo deveria aparecer no contexto da história, deveria ser mencionado algo através dele. Não haveria nenhum tipo de dificuldade de se escrever alguma coisa naquela época, até porque, se isso fosse verdade, você encontraria indivíduos como Esdras e Neemias que escreveram livros, além do Ageu, do Zacarias, do Malaquias, que em tempos próximos escreveram livros que acabaram entrando no cânon bíblico. Mas o fato é que nenhum indivíduo que teria escrito a segunda metade de Isaías é mencionado no contexto bíblico. E em nenhum dos livros que mencionam esse mesmo período, o período pós-exílico, vão falar a respeito de alguém que teria criado uma obra como essa. Um outro detalhe que tem que ser levado em consideração é de que os manuscritos mais antigos que nós encontramos do Antigo Testamento, entre os manuscritos do Mar Morto, é um manuscrito do livro de Isaías, datado de aproximadamente 300 anos antes de Cristo. E mesmo nesse manuscrito tão antigo, 300 anos antes de Cristo, só para você poder ter uma ideia, é algo em torno de 100 anos depois do cativeiro da Babilônia. O que significa que esse manuscrito de Isaías, encontrado lá nas cavernas de Qumran, esse manuscrito teria sido escrito pouco tempo depois de Ciro ter aparecido. Portanto, se realmente um segundo Isaías tivesse existido, com certeza o livro de Isaías seria dividido em duas seções. O primeiro Isaías e o segundo Isaías, ou o nome do indivíduo que teria escrito. Mas isso não acontece. O que acontece dentro do contexto do livro é uma mudança de ênfase, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas existe ainda mais um argumento pelo qual, na minha opinião, nós não podemos levar em consideração aquilo que está sendo escrito, ou aquilo que a alta crítica menciona sobre dois indivíduos escrevendo o livro de Isaías, que é exatamente o fato de que Cristo Jesus se referiu ao livro de Isaías e chamou o autor de Isaías. Ele não falou do primeiro Isaías ou do segundo Isaías. O livro de Isaías, aliás, é um dos livros mais citados no Novo Testamento. E nem Paulo, Pedro ou João, que também citaram o livro de Isaías, vão falar a respeito de dois indivíduos, do primeiro Isaías ou do segundo Isaías, mas simplesmente vão falar de Isaías.
Mateus, quando escreveu o seu evangelho, citou abundantemente o livro de Isaías, mas não mencionou nada. Lucas, quando foi escrever o livro de Atos, também citou o livro de Isaías e mencionou Isaías como personagem histórico, não como dois indivíduos que teriam escrito esse mesmo livro. Portanto, como nós temos o Novo Testamento endossando um personagem histórico chamado Isaías, que escreveu todo o seu livro, nós acreditamos exatamente nisso. Não temos razão para poder crer que dois indivíduos escreveram esse livro. Mas acreditamos sim que pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito da profecia, Isaías teve a possibilidade de predizer com 149 anos de antecedência, depois do final do seu ministério, a chegada do rei Ciro. Um detalhe importante que a gente tem que lembrar aqui também é que a mensagem de Isaías acabou sendo modificada da primeira para a segunda sessão. Quando nós olhamos a primeira sessão, que é os capítulos 1 a 39, nós encontramos menção de Babilônia, apesar dele estar escrevendo no período do domínio assírio. Ele vai mencionar a ascensão que Babilônia acabaria experimentando e até do castigo que ela experimentaria depois de ser um instrumento de correção para o povo de Judá. Mas na segunda sessão, a segunda sessão, que vai do capítulo 40 até o capítulo 66, vai falar mais especificamente sobre a restauração que o Senhor Deus promoveria dentro do seu povo, depois que eles passassem por uma experiência de correção, que seria ministrada por Deus através de Babilônia. Mas ele mandaria o Ciro como sendo o seu ungido para poder libertar o seu povo e ao mesmo tempo permitir que eles voltassem a Jerusalém com o intuito de poder reconstruir o templo do Senhor Deus e então poderem ser restaurados enquanto nação. O que nós vemos, na verdade, em todo o livro de Isaías, mesmo nessa sessão, é exatamente o fato de que o Senhor Deus cuida do seu povo em todas as épocas da história. Ele cuidou do seu povo mesmo quando o seu povo estava em rebelião contra ele, lá no passado, lá em Judá, lá em Israel. E ele cuida do seu povo hoje em dia. Portanto, mesmo passando por um momento de crise, como estamos passando nesse momento, não temos o que temer. Eu gosto muito de uma passagem que Ellen White escreveu um pouco antes de poder falecer, quando ela diz assim: não temos nada a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma maravilhosa como o Senhor nos guiou no passado. Então precisamos olhar para a história de Judá e perceber que o Senhor Deus esteve com eles, os guiou no passado, dirigiu-os no passado. E a mesma coisa Ele fará conosco no presente. Eu quero nesse momento orar a Deus, dizendo ao Senhor Deus para que Ele dirija também a minha vida. Você não gostaria que Ele também fizesse a mesma coisa em relação à sua? Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor cuida do seu povo. O Senhor dirigiu o seu povo no passado, mesmo que eles estivessem em rebelião contra o Senhor. Dirige a nossa vida hoje, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?